Nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 22 de março do ano 2021. Gente, no próximo dia 26 desse mês, esta semana inclusive, né, na próxima sexta-feira, nós vamos viver o dia, é um dia mundial de conscientização sobre a epilepsia. Inclusive tem como tema Epilepsia Sem Preconceito. E a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios a doutora Stephanie, ela que é psicóloga, né, e o seu esposo Emílio, que inclusive, sem qualquer constrangimento, se apresenta como alguém que tem epilepsia. E o objetivo aqui da nossa entrevista é justamente quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, tabus, sobre a epilepsia sem preconceito. Stephanie, seja bem-vinda, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. O nosso objetivo aqui, claro, é tentar entender um pouco como é que a psicologia pode ajudar realmente no tratamento, na convivência com a epilepsia. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. É um momento muito feliz de estar aqui novamente e poder falar sobre esse dia que é tão importante. Uma grande gama da população tem epilepsia, convive com o transtorno, com a síndrome, e pouco se fala sobre a epilepsia. É uma das síndromes mais comuns dentro das doenças, né, da neurologia. E ela surgiu em 2008, curioso que por uma criança, através de uma criança de 9 anos no Canadá. E isso me chamou muito a atenção, porque ela reportava que sentia muita solidão. Então, devido ter o transtorno, ter crises constantes de epilepsia, juntamente com uma associação lá no Canadá, eles criaram esse dia de conscientização. Não para falar sobre a solidão, mas para ser um momento de apoio às pessoas que, assim como ela, vivenciam com epilepsia. Por que tanto preconceito com a epilepsia? Assim como os outros transtornos mentais, a epilepsia traz algo que é claro para quem vê muitas vezes. Um dos sintomas mais clássicos da epilepsia é a convulsão, que é uma coisa que precisa ficar clara. Nem todos os casos de epilepsia ela vem associada da convulsão, mas ela é um dos mais comuns. Então, o quadro de convulsão, ele choca as pessoas que estão vendo, porque traz a rigidez muscular, traz o descontrole muscular, né? O descontrole daquele cidadão que cai, que perde a consciência. Então, esse momento para a pessoa que está vivenciando e para quem está ao redor, acaba sendo assustador por muitas vezes não saber como lidar. E a vergonha que aquela pessoa sente por estar sendo colocada naquela situação sem um aviso prévio muitas vezes. Então vamos começar. O que é epilepsia? Epilepsia, ela está ligada com uma disritmia cerebral, ou seja, é um mau funcionamento dos neurônios. É como se dentro das conexões neurais elas entrassem em disfunção, certo? E a epilepsia é uma coisa que, para ser caracterizada como um movimento epilético, precisa de recorrência, ou seja, acontecer muitas vezes ou várias vezes ao longo dos meses, dos anos. Então, é importante observar isso. E assim, tem sempre quadros de ausência, vômito, sempre não, mas são características também da epilepsia. Ausência, vômito, a dificuldade de controlar os esfínteres, por exemplo, xixi, cocô. Então, quando esses sintomas são presentes dentro dessa desorganização mental, é caracterizado a epilepsia. E a importância do tratamento psicológico deve começar logo cedo? Sim, a partir do momento que for diagnosticado a epilepsia, é importante fazer um tratamento multidisciplinar. Observar quais são os sintomas que estão presentes, tentar colocar aquela pessoa, seja criança ou seja adulto, para entender o que é epilepsia, entender o que é que muitas vezes é
é gatilho para causar epilepsia, porque muitas vezes a epilepsia dá sinais de que está por vir um quadro, uma crise. E assim, fazer com que o psicólogo esteja presente para ajudar nessa compreensão, né? Porque a epilepsia é um transtorno que ela é biopsicossocial, ou seja, afeta a vida social do sujeito, afeta a vida biológica, porque muitas vezes, pela crise, se a depender de como for, ela pode colocar a vida daquela pessoa em risco, por exemplo, caindo, batendo a cabeça, ou até mesmo pela recorrência do local que é afetado no cérebro, pode trazer complicações cognitivas, por exemplo, uma afasia temporária, uma dificuldade de concentração, ou mesmo nas crianças, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes ela está associada ao autismo, em muitos casos de autismo a gente vê também associada, crises epiléticas. Então, assim, é importante que aquelas pessoas que estão vivenciando isso sejam colocadas no apoio psicológico, para entender o que está acontecendo, entender que saber respeitar suas limitações e viver mais tranquilo. O fato de você se aceitar realmente, por exemplo, que você tem epilepsia, ajuda bastante no tratamento? É primordial, Marcos. A gente precisa entender o que a gente tem e aceitar aquilo. Não é viver de forma limitante, certo? Não é assim, eu sou epilético, então não posso fazer nada. Pelo contrário. Pode fazer tudo. Pode fazer muitas coisas, às vezes até tudo, ter uma vida próxima de uma normalidade e assim, do que se diz, né? Na verdade, próximo de situações típicas, desde que você aprenda a lidar com essa situação e se respeite e tenha o respeito social, a rede de apoio, que são aquelas pessoas que vivem próximo, o trabalho, os amigos, a família, precisam ter conhecimento, precisam saber como funciona e ajudar aquela pessoa a se sentir acolhida quando tiver uma crise. Ok, deixa eu conversar aqui com o Emílio, né? Seja bem-vindo aqui, Emílio, ao nosso programa. Inclusive é o esposo da doutora Stephanie, né? Emílio, quando é que você descobriu que realmente você tinha epilepsia? Bom dia. Bom dia, Marcos. Desde criança, né? Eu tive primeiras crises convulsivas ainda criança e fiz o acompanhamento neurológico, né? E aí foi identificada a disritmia cerebral. E aí, como a Stephanie já falou, no meu caso, várias vezes ao longo da vida, meus exames neurológicos apresentaram alteração e aí caracteriza a epilepsia, né? Porque só um caso de uma crise convulsiva isolada não caracterizaria a epilepsia, mas no meu caso, eu tive ao longo da vida várias vezes, vários episódios, tive recentemente, inclusive. E aí, desde criança, aí sempre fez, eu faço, né, acompanhamento neurológico, e psicológico e toda a estrutura de acompanhamento que é necessária realmente para dar suporte a quem tem esse tipo de doença, né? Então foi ainda criança que a gente identificou. Foi difícil no início encarar? Ou você não tinha percepção ainda pela sua idade? Não. A dificuldade para mim, Stefan falou sobre o dia, não é? Que se lembra, né? Que se encampanha sobre o tema, que é o dia 26, que a criança fala sobre solidão, inclusive a cor remete à solidão, né? Mas no meu caso não tenho muito isso não, assim, no meu caso eu sempre tive uma vida social bacana, nunca tive muito isso não. No meu caso é mais eu comigo mesmo, assim, quando eu tenho a crise, eu consigo perceber, eu não tenho muita lembrança assim, bem na infância assim como era, mas já de quando eu me recordo para cá, eu já sei quando eu vou ter a crise, então eu me isolo. Assim, eu saio de onde está todo mundo e tal, então eu fui encontrado desacordado na rua, já fui encontrado desacordado no corredor, assim, na escola, no banheiro, no local de trabalho, né? E recentemente, a última vez que eu tive a crise, eu apaguei, né? Caí, bati a cabeça, as costas e tal. Meu filho pequeno presenciou. Então, o que eu acho pior, assim, eu fico com vergonha de que as pessoas presenciem a crise, né?
Por isso que você se isola? Por isso que eu saio, assim, que é perigoso, né? Porque você pode ter a cabeça, tá sozinho ali e tudo, né? Que já aconteceu. Então, eu acho que no meu caso, eu fico um pouco constrangido, assim, de que as pessoas presenciem a crise, né? Esse sentimento, Stephanie, é normal, por exemplo, o Emílio, a exemplo de muitos que nos escutam nesse momento, que deve também passar por essa situação, quer poupar as pessoas, né, usando até a palavra que ele disse, desse constrangimento, né? Mas ele acaba colocando em risco a própria saúde dele, né? Como é que a sua... Isso é normal acontecer? É comum, é um dos sentimentos mais comuns, né? E é muito interessante, Marcos, a gente pensar que essa situação do epilético, ela traz esse sentimento de forma recorrente, de forma que o portador de epilepsia, ele acaba se isolando um pouco da sociedade, ele pensa, não, eu não quero me colocar nessa situação de constrangimento, eu não quero me colocar nessa situação que me expõe para as pessoas. E é preciso entender que, muito mais do que a vergonha de estar passando por isso, ele precisa de ajuda, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser observado quanto tempo dura, qual a frequência que tem acontecido, como é que ele encara e como as pessoas vão abraçar e como as pessoas vão acolher se eu não me permito ser acolhido. Então, esse é um dos pontos que precisam ser quebrados, que a terapia vem para quebrar esse tabu. E o tabu, ele começa dentro do próprio epilético. Eu preciso entender que eu preciso ser acolhido e fazer com que a sociedade me acolha também. Saber que é algo que está presente, entender que as pessoas só vão saber como lidar se elas estiverem presenciando na sua rotina ou de forma tranquila e enfim, com sabedoria aquela situação que ela foi imposta. Agora, você acha que a falta de conhecimento, por exemplo, lá em Jardim do Seridó, na minha infância, né? Eu convivi eu não vou aqui citar nomes, mas eu convivi com uma pessoa que era muito conhecida na cidade, que as crises de epilepsia, geralmente acontecia, como ele andava muito na cidade, acontecia no meio da rua, na frente das pessoas, e a gente ficava naquela situação sem saber como ajudar, né? Você acha que essa dificuldade, essa falta de conhecimento que a gente tem de como ajudar, qual a postura que a gente deve adotar, por exemplo, diante de alguém que está com uma crise de epilepsia, isso dificulta bastante? Dificulta. Por isso que é importante a informação. Quanto mais informação se tem, quanto mais é divulgado, quanto mais é falado sobre, quanto mais a gente aprende sobre aquilo, mais a gente se torna familiar mais aquilo se torna familiar e mais a gente vai aprendendo a lidar. É preciso saber como lidar. É importante saber que não pode deixar aquela pessoa que está tendo uma crise sem proteger a cabeça ou sem um aparo ou tentar fazer com que ela torne antes Primeira coisa é proteger a cabeça? Importante, proteger a cabeça. Porque ele fica se debatendo, não é isso? Isso, pode ficar se debatendo ou pode cair e apagar. Então, é importante saber que aquela crise tende a passar de forma espontânea, assim como começou. Então, isso é importante. Se é algo que é impulsionado por uma desordem cerebral, ela também em algum momento vai se reorganizar lentamente para que aquela pessoa volte aos poucos. Ter calma, ter paciência na condução, não, se caso fizer xixi ou se fizer cocô, não ficar rindo, não usar de chacota, ter tranquilidade. Não ajuda em nada, né? Não ajuda. E assim, e o paciente também que tem epilepsia, é importante falar sobre isso e falar das outras coisas que estão por trás. Porque muitas vezes os transtornos mentais, eles acabam sendo, os psiquiátricos, na verdade, acabam sendo associados ao caso. Em criança, por exemplo, é mais de 28%, em adultos, mais de 52% tem transtornos psiquiátricos associados ao quadro neurológico.
E muitas vezes fica subdiagnosticado porque aquela pessoa não fala sobre isso, não fala sobre todos os seus sintomas, por vergonha, por medo da associação e até por justificar assim, mas é um quadro que pode ser que tenha vindo da epilepsia, mas pode ser que tenha vindo, mas que precisa também ser tratado. Por exemplo, como uma depressão, um transtorno bipolar, uma fobia social. Que se não for tratado, ou seja, a epilepsia pode causar vários transtornos. Sim, pode causar vários transtornos. Tanto por conta orgânica, né, como eu estava explicando da questão das várias crises no mesmo local do cérebro, ou então pelos fatores biológicos, sociais, na verdade, e emocionais que vêm associados, por exemplo, como no caso de uma depressão. Emílio, você enfrentou preconceito por causa da sua epilepsia? Não enfrentei não, eu não tinha problema não, assim, no meu caso era mais uma coisa mais íntima mesmo. Pronto, quando eu tive a crise no banco, que eu fui encontrado desacordado no banheiro do banco, aí foi durante o expediente, aí eu fui levado desacordado, agência cheia, para o hospital e tudo, eu trabalhava no interior, ainda uma cidade ainda menor que aqui, então ficou todo mundo comentando ali e tal, então isso que é chato assim, mas preconceito mesmo eu nunca senti não. E você é o exemplo vivo de que você pode conviver tranquilamente, você pode ter uma vida normal com a epilepsia, né? Pode sim, pode. No meu caso eu não tenho. Eu já tive, mas já há muito tempo assim que as minhas crises eu não tenho espasmo, né? Só ausência. Então eu apago ali, caio, desligo. Certo. Né? A crise com espasmo é mais assim. O que né? é a crise com espasmo? A convulsão, aquela Certo. crise convulsiva mais conhecida, né? Que a pessoa fica se debatendo ali. Né? Se assusta mais, né? Quem tá próximo. Mas de qualquer forma, você tá aqui, de repente você cair do nada também assusta, né? O apoio que você teve da família foi importante? Foi, sim. Foi, né? E assim, coisa que a vida toda tem que estar vigilante, né? Porque pode descuidar. A epilepsia não tem cura? Não, tem acompanhamento, tem tratamento. Em alguns casos, você pode passar anos e anos. A maioria se trata de forma medicamentosa, né, e faz os acompanhamentos, fica fazendo eletroencefalograma com uma certa frequência, definida pelo neurologista, mas a depender dos sintomas, precisa até fazer cirurgia em caso de mal epilético, que aí é quando a medicação não consegue controlar. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, inclusive, sobre essa questão acho que deve ser da cirurgia. Vamos ouvir então, que quer saber que é nosso ouvinte. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunte à doutora se existe alguma cirurgia para esse caso de quem tem epilepsia. Existe cirurgia? Existe sim. Aí é o neurocirurgião que realiza essa cirurgia, mas não é em todos os casos, certo? É só em casos graves, como no mal epilético. Os outros, eles são tratados com o farmacológico. Grupos de apoio, a observação, percepção o acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico, ele é fundamental. E o psiquiátrico também, em alguns casos, quando apresenta outros comportamentos que não são apenas os característicos da epilepsia. Ok, tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia. Marcos, eu já vi uma pessoa dando ataque de epilepsia e tentei ajudar e fiquei sem saber como reagir. A questão da postura da língua dele, que ele fica com a mandíbula travada e aquela língua, ali a gente pode ajudar, porque a pessoa que estava do lado dizia que ele ia morrer sem fôlego por causa daquela língua dele. Como reagir ali perante aquela crise ali? Outra coisa, Marcos, sobre a medicação do epilético, é verdade que se ele parar de tomar, a crise vem frequente? Porque eu tinha um tio que tinha epilepsia e ele morreu afogado justamente dentro d'água, porque foi plantar um roçado numa ilha do açude e na travessia, ele estava sozinho na travessia, deu ataque e ele morreu com água de joelho. A gente já achou ele morto, afogado com água de joelho, por causa de um ataque que ele deu, ele era teimoso, não tomava medicação. São várias situações, né? E aí? Dentro dessa... As pessoas falam muito dessa questão da língua, né?
Então, é importante proteger a cabeça. É virar a pessoa de lado, colocar uma almofada para que fique confortável, se Primeira tiver coisa acessível. a fazer. Sim, e deixar que aquilo volte ao normal. Evitar de abrir a boca, puxar a língua, porque pode ser que piore a situação. Como eu disse, essa dissitimia, essa desorganização cerebral, ela tende a voltar com pouco tempo depois. Então, é esperar que passe. Apoiar a cabeça é o principal, certo? E quanto à medicação, o médico neurologista que acompanha, ele vai recomendar o melhor antiepilético para aquela situação. E também pode ser que, se precisar, ou se ele identificar que deve suspender a medicação, vai ser de acordo com o que o médico entender, que é a hora de parar, mas vai ser por indicação médica e não suspender à toa, porque aí é comum e é provável que as crises elas retornem ainda mais fortes. Abraçar aqui a nosso ouvinte Arli Azevedo, lá em Equador, né? Bom dia, ótima entrevista. Alaci Bernardo, parabéns aos convidados. A nossa sociedade precisa acordar para as várias situações que acometem o ser humano e acabar com esse tabu de não querer falar, de esconder. Acredito que muitas pessoas que nos escutam nesse momento talvez tenham epilepsia, não sabem ou não querem aceitar, né? Exato, a gente precisa desmistificar e falar sobre, assim como se fala sobre a AIDS, assim como se fala sobre, enfim, o racismo, a homofobia e tantos outros assuntos que por muito tempo foram e são tabus, precisa se quebrar e se falar sobre. Acolher a sociedade com suas diferenças. Somos todos diferentes e precisamos ser acolhidos nessas diferenças. E quanto mais, como a gente estava falando antes, Marcos, quanto mais informação a gente tem, mais fácil e mais simples de lidar com essas dificuldades, essas mudanças e essas alterações do nosso corpo, que são presentes e são muito comuns. A epilepsia ela é muito comum. Quem nunca ouviu falar sobre uma pessoa que tem epilepsia que teve crises convulsivas ao longo da vida? Né? E quando eu falo em crise convulsiva, não é aquela que vem por conta de um quadro febril ou por um trauma, como um AVC, por exemplo. É aquela que orgânica, vinda da epilepsia. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marcos Antas. Marcos Antas, a questão que diz que quando a pessoa tem um ataque epiléptico, geralmente às vezes fica babando. E muitas pessoas às vezes chegam e dizem, não pode pegar, ajudar, porque diz que essa doença pega. Isso é verdade ou só é mito? Mito ou verdade? Mito. Totalmente mito. Totalmente mito. A epilepsia, ela é nata da pessoa e não passa, não é transmissível. Essa pergunta aqui vai na mesma direção. No tempo dos meus avós, eles diziam que era contagioso. Isso é verdade ou é mito? Que crianças não podiam ver uma pessoa tendo uma crise de epilepsia? Não, é totalmente mito. Eu estou aqui com uma pessoa ideal para responder, que também é psicóloga infantil, né? E aí? Sim, que não tem nada a ver. É importante explicar para a criança o que é que está acontecendo ali. Falar que é uma doença, que aquela pessoa vai proteger, ter calma. O babá, ele também faz parte justamente por conta desse processo de enrijecimento dos muscular, né? Então acaba que pode babar, pode vomitar, ou enfim, e ter outros sintomas que são característicos, mas não passa. A forma que pode passar é através da genética, que aí pode ter, sim, pessoas que têm epilepsia podem, sim, ter traços genéticos. Então, é importante entender a genética daquela pessoa para saber se passou de pai para filho, mas não de porque você viu alguém e aquilo vai se desenvolver em você. O que pode acontecer, que talvez seja natural, é a criança ter um certo receio do que é que está acontecendo, né? Por que é que meu pai, meu tio, meu irmão está tendo essa crise, né? Isso é normal, né? Sim, se assustar e ter medo e ficar preocupada, ter excesso de preocupação. Por isso que é importante falar sobre, né? Se uma pessoa tem aquele quadro epilético, pode ser que aquela não seja a última vez que venha a criança presenciar. Então, é importante entender e fazer com que ela saiba como ajudar, ou pelo menos pedir socorro.
Matheus presenciou, né? Matheus é o filho de vocês, meu né? filho presenciou. Só para explicar, gente, que o Emílio e a Stephanie são um casal, né? Marido e mulher. Então, nosso filho presenciou a última crise. Estava só eu e ele no quarto. E eu caí, me choquei contra a porta, bati a cabeça, enfim. Eu não sei exatamente como foi, porque a gente nunca não sabe, assim, né? Tem um momento de ausência ali que eu fiquei desacordado calçando a porta. E ele ficou comigo dentro do quarto, chamando. Lógico que ele ficou nervoso ali, preocupado. Mas ele deu né? apoio. Deu, sim, chamou a mãe. E tiver que forçar ali a porta, porque eu tava ali pesado, né? Calçando a porta. E ele deu um jeito de empurrar um pouco o pai Foi, para poder... Ele ajudou. Então poder isso graças, certamente, ao conhecimento que ele adquiriu sobre a epilepsia, né? Sim, sim. E a gente fala abertamente com ele sobre os nossos assuntos, né? E as coisas que podem acontecer de forma a naturalizar para ele, não deixar aquilo ser um tabu ou assustador. A Laci coloca o seguinte: a minha tia tinha epilepsia, percebia que as emoções influenciavam as crises. As emoções realmente influenciam? Influenciam, sim. Elas podem ser elementos de um fator importante, sim, quanto mais abalado emocionalmente, instável emocionalmente, mais possível os quadros. A alimentação também é importante, o uso abusivo de drogas e álcool também influenciam, a vida sedentária também pode trazer mais quadros de epilepsia, sim. A Lúcia, ótima entrevista, minha filha é epilética, né? Então, no caso da Lúcia, se ela já não tem um acompanhamento, é bom procurar, né? Exatamente, é importante ter um apoio, tanto a família para entender aquela situação, quanto a própria portadora. No seu consultório, lá no Instituto Penedo, é normal, por exemplo, crianças epiléticas procurar ajuda? É comum por outras razões. Vem com outras razões, eu sempre pergunto, sempre questiono dentro da minha anamnese, eu sempre faço a pergunta se aquela criança já teve convulsão ou tem quadro de epilepsia. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta aí à doutora se a epilepsia é provocada de quê? E aí? É uma disritmia cerebral, né? Então, Você já nasce com ela? Já tem uma predisposição a ter, né? Então, pode acontecer por vários fatores, né? A epilepsia mesmo. Pode ser pré-natal, né? Assim, dentro no período intrauterino, pode ser pós-parto. E aí no caso do autismo, por exemplo, pode também ter, que já tem algum tipo de disfunção cerebral. Então, normalmente está vinculado a algo dentro da infância mesmo. Ok, então, gente, a doutora Stephanie, ela é psicóloga, ela está no Instituto Penedo, que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1270, no bairro Penedo, ali em frente ao antigo Senac, ao lado de onde funcionou por muitos anos o Bode Assado, né? Ali pertinho também da academia do nosso amigo Irã, né? Lá você está todos os dias, hein, doutora? Todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde. Pronto para ajudar quem precisa, né? Prontíssima para ajudar quem precisar, para acolher todas as demandas. Inclusive, quem quiser seguir aí o Instituto Penedo no Instagram, é muito fácil, instagram.com/Instituto Penedo, o telefone 99811-2422. Obrigado pela sua participação, que você continue com essa missão tão bonita de ajudar as pessoas, né? Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição que vocês precisarem para a gente discutir sobre esses vários assuntos da mente humana. Emílio, parabéns pela coragem de expor aí realmente a sua vida, né? Até a sua intimidade, né? Eu acho que o seu exemplo, ele pode ajudar muitas pessoas. Como eu disse, você é a prova viva de que você pode viver normalmente, viver tranquilamente entre aspas, né? Mas você pode viver uma vida normal com a epilepsia. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Pois é, não, só agradecer. Realmente eu acho que a data para trabalhar a conscientização, então a gente faz essa exposição em apoio aí a essa data, em empatia com outras pessoas que, como eu, têm também essa patologia. Então,
O papel meu aqui é esse, né? De desmistificar, de quebrar esse tabu, me colocar à disposição e ajudar a sociedade. Eu agradeço pelo espaço. E o Instituto Penedo de vento em popa, né? De vento em popa, graças a Deus, estamos lá esperando. Temos outros profissionais que também podem ajudar nessa patologia e em outras. Muito bem, então. Obrigado pela sua participação. São 8 horas 6 minutos, confirmando 8 e 6. Eu volto já já com mais informações.